A paz do Senhor Jesus, amados, vamos lá para o nosso curso, de oficiais auxiliares na prática. Eu quero falar primeiro sobre o chamado e serviço do oficial auxiliar live. Então, o chamado e o serviço. Uma visão bíblica, prática e espiritual. O que é o chamado do obreiro? O que é o chamado do obreiro? Bom, o chamado não é simplesmente um desejo pessoal de servir. É uma convocação divina. Na Bíblia, Deus sempre chama pessoas com um propósito específico. Ou seja, o chamado para ser um obreiro não é simplesmente a pessoa querer fazer. Não, é quando ela tem um chamado específico para uma obra. Deus escolhe a pessoa e Ele chama. E os chamados, aqueles que são chamados, eles não se arrependem. Aqueles que são chamados, eles não desistem. Aqueles que são chamados, eles agarram firme. Embora a circunstância muitas das vezes seja adversa, mas ele não desiste. Por quê? Ele sabe que Deus o chamou. Deus coloca no coração dele que o chamou. Eu quero ler aqui em Êxodo 3:10, que nos diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Isso era Deus fazendo chamado para com Moisés, Deus fazendo o chamado com Moisés. Moisés, ele já havia apresentado uma preocupação muito grande com os filhos de Deus, a ponto dele tomar uma atitude para defender o hebreu e acabar matando o egípcio. Então, a pessoa, quando ela tem um chamado, ele acontece muito antes de ser revelado a ela que ela foi chamada. Porque o Espírito de Deus já começa a trabalhar na vida dessa pessoa lá atrás. E a pessoa começa a perceber depois o quanto Deus já havia chamado, como Deus já havia vindo fazendo na vida dela, até chegar ao chamado propriamente dito. Ou Deus fala, ou Deus revela para um pastor que vai consagrar essa pessoa, que vai separar essa pessoa para o obreiro. Isso é como Deus faz, Também eu quero ler com você aqui em 1 Samuel 3:10. Vamos abrir aqui. 1 Samuel 3:10. Isso. Diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Isso foi o chamado de Deus para com Samuel. A Bíblia diz que Samuel, ele foi fiel a Deus em toda a sua casa. Samuel, ele levou o ministério dele sem deslizes. Mas Deus já o havia chamado quando ainda no ventre, quando ainda não estava no ventre da sua mãe, mas Deus fez a promessa a Ana de que ela teria um filho. E aquela mulher teve filho e ela fez a promessa de entregar aquele menino para o Senhor. Olha aí, então desde recém-nascido, ou até mesmo antes de nascer, já havia uma promessa que Samuel seria um dos chamados. E Deus confirmou esse chamado, agora chamando Samuel para exercer o ministério profético. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Se você está aí fazendo esse curso, é porque você reconhece que Deus te chamou. Você reconhece que Deus te chamou para uma grande obra. Então não desista diante de dificuldades, de aflições, de angústia, Porque na vida do obreiro vai surgir dificuldades, aflições, mas saiba que em todas elas o Senhor vai estar contigo para te dar vitória. Por quê? Porque Ele vela para que se cumpra a sua palavra. E a palavra dele é que você
vai fazer a obra dele. Ainda nós temos aqui em João 15,16, aquele versículo muito conhecido de todos, né? João 15,16. Olha aqui, ó, que nos diz aqui, João 15,16, que nos diz assim, ó: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Ou seja, Deus já está falando aqui, não foi simplesmente você que se apresentou para ser um obreiro. Não, porque já havia um chamado. Deus já havia te escolhido para ser um obreiro, para trabalhar na obra de Deus, para cuidar do povo de Deus, para cuidar da casa de Deus. Deus já havia te escolhido, por isso que o Espírito Santo mesmo, ele colocou no seu coração esse desejo de ser um obreiro. E quando o pastor, o seu líder, te convida para vir fazer o curso, para ser um obreiro, fazer o Cefal, é porque o Senhor já te escolheu. Então, uma vez que nós somos escolhidos do Senhor, agora cabe a nós nos esforçarmos para servir o Senhor em espírito e em verdade. Servir o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, para que possamos ser aprovados, obreiros aprovados pelo Senhor. O Senhor escolhe, mas a questão de ser aprovado, aí está no desempenho, na atitude de cada um de nós, com empenho, fazer a obra de Deus, conforme o Senhor tem nos orientado. Eu vou dar para vocês algumas características do chamado, amém? Característica do chamado, mas isso é no próximo vídeo. Aleluia!